Então, veja esse limite aqui. Limite com x tendendo a 4 da raiz quadrada de x menos 2 dividido por x ao quadrado menos 16. Limite desse quociente. Tem-se limite da raiz quadrada de x menos 2 com x tendendo a 4 é igual a quê? Raiz quadrada de x tem limite 2, menos 2 tem limite 0. Tem limite 0. E limite com x tendendo a 4 de x2 menos 16, também, propriedade operatória de limite, né? X tendendo a 4, x ao quadrado tem limite 16, menos 16 tem limite 0. Daí se diz o quê? Se diz que esse limite, vou reforçar mais uma vez, é o quarto vídeo que eu estou fazendo nessa sequência, e eu reforço para você que esse limite aqui, ele é chamado, ele é dito, ele é uma indeterminação do tipo 0 sobre 0. Não diga que o limite é 0 sobre 0, pois 0 sobre 0 é uma indefinição matemática. No contexto de limite, se diz que um limite desse tipo é uma indeterminação do tipo 0 sobre 0. Então, o que é uma indeterminação do tipo 0 sobre 0? É um limite de um quociente de funções, onde a função numerador tem limite 0 e a função denominador também tem limite 0. E diante de uma indeterminação, você não pode apressadamente concluir nada. Porque se você vai concluir, você vai pensar em operação aritmética. E 0 sobre 0 é uma indefinição matemática. Isso não está definido. Tá? Contudo, você observa o seguinte. Ó. Contudo, você observa a seguinte coisa. Limite com x tendendo a 4 de raiz, isso é para sair da indeterminação, para burlar a indeterminação no cálculo do limite, vamos dizer assim. Raiz quadrada de x menos 2 sobre x4 menos 16, posso fazer o seguinte coisa. Isso é o limite com x tendendo a 4 do seguinte. Raiz de x menos 2. E o denominador é a diferença de 2 quadrados. Tá? Por isso que não tem nada de novidade aí. É a mesma função que eu vou escrever de outra forma. X ao quadrado menos 16 é x ao quadrado menos 4 ao quadrado. É x ao quadrado menos 4 ao quadrado. Vamos fazer todos os passos. Então, isso aqui fica o limite com x tendendo a 4 de quem? Da raiz quadrada de x menos 2 sobre o quê? Sobre x menos 4 vezes x mais 4. Eu continuo com a indeterminação, porque afinal é a mesma função. Só que quando eu chego aqui, eu posso escrever isso da seguinte forma. Isso é o limite com x tendendo a 4, continuo embaixo. Raiz quadrada de x menos 2. E essa expressão aqui, x menos 4, eu posso escrevê-la como sendo raiz quadrada de x ao quadrado menos 2 ao quadrado vezes x mais 4. De modo que o meu limite é o limite com x tendendo a 4, certo? Quadrado da raiz de x, quadrado de 2, 4. Então, eu continuo tendo x menos 4.
Mas aqui eu posso fatorar, porque é a diferença de 2 quadrados, uma nova fatoração. Isso é, portanto, o limite. Como fica no denominador? Fatorando aqui, ó, fica raiz de x, perdão, raiz quadrada de x menos 2 vezes raiz quadrada de x mais 2. Diferença 2 quadrados. Vezes o quê? X mais 4. E no denominador, raiz de x menos 2. No numerador, raiz quadrada de x menos 2. E aqui, ó, a fatoração. E agora é que tá? Porque essa expressão que está aí, ó, essa expressão que está aí, para todo x diferente de 4, para todo x diferente de 4, eu posso simplificar. Simplificar isso aqui, cansar com esse. E esse valor é igual a quê? A 1 sobre raiz de x mais 2 vezes o quê? Vezes x mais 4. Certo? Vezes x mais 4. Portanto, o que eu terei? Eu terei que essas duas expressões elas vão ter o mesmo limite. Por quê? Por quê? Porque há uma proposição que diz o seguinte, ó. Lembrem todos esses primeiros vídeos, eu lembro. FG funções, sejam FG funções, P o número real e L o número real. Se f de x é igual a g de x, qualquer que seja x no conjunto I menos P, onde I é um intervalo aberto contendo P, e L é o limite de g de x com x tendendo a P, então o L também é o limite de f de x com x tendendo a P. O que é que essa hipótese aqui está me dizendo? F de x é igual a g de x, qualquer que seja x em I menos P, onde I é um intervalo aberto contendo P. Está dizendo que F e G coincidem numa vizinhança aberta e estrita de P. Tá? Então, se F e G coincidem numa vizinhança aberta e estrita de P, como está representado aqui, tá bom? E para todo x nessa vizinhança, o f de x é igual a g de x, então os gráficos de f e de g ao longo dessa vizinhança são iguais. Isso quer dizer que para todo x aqui nessa vizinhança vermelha, esse tamanho é f de x e também é g de x. Ora, se g de x tem limite L, esse segmento tende para esse. Tá certo? Vamos dizer assim. Portanto, f de x também tem limite L. Essa é a motivação geométrica desta proposição. Então, essa proposição diz, reforço, mais uma vez, se duas funções coincidem numa vizinhança aberta e estrita de um ponto, e uma delas tem limite nesse ponto, a outra também terá limite nesse ponto, e os dois limites são iguais. Portanto, o limite de uma função num ponto não depende, de fato, independe do valor da função nesse ponto. O limite de uma função num ponto depende tão somente dos valores da função numa vizinhança aberta e estrita desse ponto. O valor da função no ponto é irrelevante para o cálculo do limite, podemos dizer assim. E é o que acontece aqui, ó. Você tem que essa função é igual a essa, tá? Para todo x numa vizinhança aberta e estrita de 4. Porque observe o seguinte, olha, o que você tem aqui, por que você chega aqui e escreve que isso é o limite com x tendendo a 4? Escreve direto. Por quê? Por que essa igualdade? Porque você demonstrou o seguinte, o que você demonstrou, você acabou fazendo, né? E está escondido aí por causa da expressão que tem um limite, da relação limite, mas o que você demonstrou foi o seguinte, aqui, x2 menos 16, x2 menos 16 não, perdão, raiz quadrada
de x menos 2 sobre x2 menos 16. Isso é igual a quê? É igual a 1 sobre raiz de x mais 2 vezes x mais 4, qualquer que seja o x pertencente ao conjunto R menos 4 e 4. Ou seja, se o x é diferente de menos 4 e também é diferente de 4, essa expressão é igual a essa. Ou seja, nessa vizinhança aqui, ó, você pega aqui, está aqui o menos 4, está aqui o 4. Se você considera o intervalo aberto, que vai do menos 4 ao mais infinito, tira o 4. Nesse conjunto vermelho, que é uma vizinhança aberta e estrita de quem? De 4. Essa função é igual a essa. Observe que o domínio dessa é menor que o domínio dessa. Tá? O domínio dessa só está fora o menos 4. O domínio dessa estão fora menos 4 e 4. Mas as duas funções, portanto, são diferentes. Mas elas coincidem nessa vizinhança aberta e estrita de 4. Só que essa tem limite. Ó. Só que essa tem limite, portanto, os limites são iguais. E o limite dessa você sabe calcular. Limite do numerador é 1, limite do denominador. Qual é o limite disso aqui, com x tendendo a 4? 4. Qual é o limite disso aqui? 8. 4 vezes 8, 32. Aí a propriedade operatória de limite dá 1 sobre 32. Tá? Assumindo que você conhece esse resultado, o procedimento para resolver esse limite, não precisa nem disso aqui, tá? Isso aqui é só para enfatizar que você tem um limite da forma 0 sobre 0. Uma indeterminação, esse limite é um limite do tipo, é uma indeterminação do tipo 0 sobre 0. Esse limite é uma indeterminação do tipo 0 sobre 0. E como é que eu calculo esse limite? Com esse procedimento, por fatoração. Sabendo que essa última igualdade é garantida por esta proposição que aqui está. Essa proposição que diz que se duas funções coincidem em uma vizinhança aberta e estrita de um ponto, e nesse ponto uma delas tem limite, a outra também terá e os limites são iguais. É exatamente essa igualdade. Aqui essa igualdade é possível por causa dessa proposição. Passo daqui para cá, pronto. No entanto, você, numa solução, numa prova, você parte daqui, né? Parte daqui, vai fazendo isso, mas não esqueça de botar em cada passagem o limite. Se não botar, você errou. Tá? O limite, portanto, dá 1 sobre 32. E a proposição está sendo usada nessa igualdade por causa disso aqui, ó. Porque nessa vizinhança aberta e estrita de 4, essas duas funções coincidem. É isso aí. Só demorou, tá? O vídeo ficou longo porque eu estou explicando todos os detalhes e estou afirmando que você calcula esse limite à luz dessa proposição. Mas você pode fazer direto daqui para cá, sabendo que implicitamente você está usando esta proposição. Aí é bem mais rápido. E é assim que você pode fazer na prova.